Olá, meus amigos, tudo bem? Graça e paz. Aqui quem vos fala é Helber Macedo. Bem, no vídeo de hoje iremos fazer um resumo do livro de Josué. O livro de Josué é o sexto livro da Bíblia Sagrada e ele começa logo após a morte de Moisés, porque Josué ele é o segundo maior líder de Israel. Ele mesmo menciona isso no seu livro. O seu livro foi escrito por volta de 1649 a 1616 a.C. Josué, da tribo de Efraim, filho de Num, também conhecido como Oséias, foi escravo no Egito e, pasmem os senhores, todos os escravos que saíram da terra do Egito morreram ao longo de 40 anos peregrinando no deserto, em exceção de Josué e Caleb, que eram os únicos homens acima de 20 anos vivos no meio do deserto e que continuou vivo e conseguiu entrar na terra prometida. Para começar, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, eles estavam no deserto e ia dar continuidade daquilo que Moisés começou cerca de 40 anos atrás. O livro de Josué é um livro considerado como histórico, pois ele narra as batalhas, que são 31 reis que eles vão derrotar para poder tentar ou para conquistar a terra que foram prometidos para os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Essa terra estava ocupada porque o povo de Israel, depois de descer ali, de Jacó, seus filhos descer até o Egito e ficarem por cerca de 430 anos, mais 40 anos no deserto, que dá o total de 470 anos, a terra foi habitada. A terra estava abandonada e as pessoas começaram a morar ali. A terra era boa, era fértil e as pessoas começaram a produzir. E essas pessoas que estavam ali criaram suas raízes e não queriam sair fácil, mesmo que a terra não pertencesse a eles, pois eles já moravam ali há muito tempo. Josué, o seu livro, é repartido em três etapas. Primeiro, a primeira etapa do capítulo 1, quando Deus começa a chamar Josué e faz um discurso a Josué para ele ser fiel a ele faz promessas a Josué, que ia guiar Josué e muitas outras coisas, assim como fez com Moisés. A segunda parte do livro de Josué é narrada como história das guerras, das conquistas das terras, dos planejamentos de guerra, de como eles iam fazer para atacar alguns povos e de alguns fatos que ocorreram no decorrer da caminhada de Josué até entrar na terra prometida. E o texto, ou o livro de Josué, a terceira parte, se encerra com o discurso de Josué, quando ele chama todo o povo até a sua residência, ou a sua cidade, a sua terra, para poder falar a respeito das coisas que iria acontecer ou decorrer após a sua morte, ou até mesmo nos dias a que ele estava ali no meio do povo. Para começar, depois que Deus faz o discurso com Josué, Josué começa a primeira grande batalha que é conhecida por todos, que é a conquista de Jericó. Assim como Moisés, quando pegou 12 pessoas e enviou como espias para poder observar, para ver como era a terra, Josué vai fazer a mesma coisa. Ele vai enviar 2 espias até Jericó para ver como era a terra, para descobrir os locais que eles poderiam atacar, como poderia suceder. E essas pessoas, ao adentrar até Jericó, foram descobertas. E as pessoas começaram a procurar os espias. Só que uma mulher, por nome Raabe, era uma prostituta, uma meretriz que morava ali em cima do muro de Jericó, a sua casa estava construída em cima do muro. Ela acobertou esse povo e fez um pacto com ele. Se eu guardar vocês aqui, vocês prometem que quando eu adentrar essa terra e invadir Jericó, vocês vão deixar vivo eu e minha família para que nós possamos viver em paz no meio de vocês. E este foi o trato que eles fizeram com ela. Eles prometeram que se guardassem a vida deles, com certeza eles iriam honrar o pacto. Aconteceu que passou alguns dias, as pessoas procuraram entrar lá e ela falou, ó, os homens esteve aqui sim, só que eles foram embora, eles já estão fora dos portais da cidade. E aqueles pessoais, ou aqueles soldados que foram procurar os espias, foram procurar os homens e não acharam mais. Eles fizeram um pacto. Se no dia da invasão você deixar um lenço vermelho no seu muro, na sua janela, nós vamos invadir, derrubar Jericó, mas a sua casa vai ficar intacta, juntamente com a sua família, ninguém vai perecer. Mas tem que deixar o pano vermelho ali. Isso aconteceu. Depois de alguns dias, a Bíblia fala que Josué também escolhe 12 homens para poder pegar a Arca da Aliança e ir até o Rio Jordão e ficar no meio do Rio Jordão. Quando aqueles 12 homens carregando a Arca da Aliança encostaram na água do Rio Jordão, a Bíblia fala que o Rio Jordão ele fez como se mudasse o percurso, como se abrisse as águas no meio e a água não corresse mais naquele local para que as pessoas pudessem atravessar em pés enxutos. Assim como aconteceu com Moisés ali no Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho. As pessoas atravessaram e aqueles homens ficaram no meio, até que todo o povo tivesse atravessado o Rio Jordão até rumo a Jericó. E quando eles atravessaram, aqueles 12 homens, eles começam a caminhar e o Rio Jordão é fechado. Josué escolhe mais 12 homens para poder pegar cada uma pedra, no total de 12 pedras, para colocar à beira do Rio Jordão, para fazer um altar, para que todo o povo ficasse lembrando como um memorial do que o Senhor havia feito ali na travessia do Rio Jordão.
Nesse decorrer, a Bíblia fala que um anjo aparece até Josué e fala com Josué. E Josué diz o anjo que ele fazia parte do exército do Senhor, como chefe ou general. Aquele anjo deu a Josué explicações de como teria que suceder a entrada ou a derrota ou a posse de Jericó. Ele fala como teria que fazer para que Deus os abençoasse e eles conseguissem alcançar o objetivo deles, que era acabar com Jericó. Ou derrubar os muros de Jericó, que eram muros difíceis de ser tomada, pois era muito alto e ninguém nunca tinha conseguido invadir Jericó, pois se tratava de uma fortaleza. Josué recebeu instruções de rodear a terra todos os dias durante 7 dias, uma vez por dia, tocando instrumentos. E somente isso e mais nada deveria fazer. E durante 6 dias eles fizeram isso, mas no 7º dia, em vez de dar uma volta na cidade, eles deram 7 voltas, no total de 13 voltas. E no 13ª volta, a Bíblia fala que quando começaram a tocar as buzinas e os instrumentos, o muro de Jericó caiu por terra. Agora, pasmem os senhores. A casa de Raabe, como eu havia falado, a prostituta, estava em cima dos muros. Então, certamente a casa dela deveria cair com a queda do muro. Só que a casa dela não caiu porque o Senhor lembrou do concerto feito com os espias e o Senhor conservou a casa dela mesmo em cima do muro em pé. O muro caiu e a casa ficou lá intacto, juntamente com aquele pedaço de muro que sustentava a sua casa, e a casa dela não pereceu. Agora preste bem atenção. Aquela mulher, além de receber liberdade, ser livre e não morrer durante a guerra de Jericó, ela consegue vir morar no meio do povo de Jericó. Já não era mais prostituta, pois casou-se com alguém da terra de Jericó, da terra de Israel. E o melhor de tudo isso, Raabe entrou na genealogia de Jesus. Quando lemos o livro de Mateus, vemos o nome de Raabe fazendo parte de uma das descendências de Jesus Cristo. E mais, no livro de Hebreus, capítulo 11, quando fala do rol do heróis da fé da Bíblia Sagrada, nós vemos o nome de Raabe, também citado como uma heroína da fé, que Deus o colocou ali por causa da sua misericórdia aos espias que teve quando entrou até aquela terra. Depois desse evento, a Bíblia fala que o povo de Gideão, os gideonitas, eles fazem um plano arquiteto para poder enganar o povo de Deus. Eles pegam roupas velhas, eles moravam ao redor de Jericó. Eles deveriam ser destruídos, porque o Senhor mandou destruir todas as pessoas que estivessem naquela terra. Só que eles vestem roupas velhas, pegam pão embolorado, pão envelhecido e começa a caminhar sujo de pó, de poeira, e vai até o povo de Israel que está acampado. Chegando lá, eles falam que ficou sabendo das proezas que Deus fez com Moisés e também com Josué, tudo o que havia acontecido no decorrer dos dias, e eles queriam conhecer Josué, queriam conhecer o povo de Deus e queriam fazer uma aliança com o povo de Deus, porque eles queriam temer também ao Senhor e queriam fazer parte da bênção que o Senhor tinha para aquele povo de Israel, eles queriam fazer parte. E fizeram ali uma aliança, porque Josué acreditou na conversa deles. Só que depois de alguns dias, Josué descobre que aqueles homens, aquele povo, aquele reino que procurou ele, estava ali a apenas 3 dias de viagem da onde eles estavam parados. Ou seja, eles faziam parte do povo que Deus mandou destruir. Só que o pacto tinha sido feito. Josué não poderia mais quebrar o pacto, porque ele fez um pacto diante do Senhor. Então eles deveriam encobertar os gideonitas. Só que aí em troca eles pediram uma mão de obra, trazendo água, trazendo lenha e essas coisas. Então eles começaram a trabalhar para o povo de Deus e vivendo no meio do povo de Deus. Dias depois dessa aliança e de tudo o que aconteceu, a Bíblia fala que 5 reinos que estavam ao redor dos gileaditas e ao redor de Josué descobrem a façanha dos gileaditas e eles tentam atacar Gideão para poder derrotar eles, porque eles fizeram isso. Só que a Bíblia fala que quando eles começaram a ser derrotados, eles correram até Josué pedindo auxílio, pedindo misericórdia, porque eles tinham uma aliança. Então um tinha que ajudar o outro. Então Josué parte juntamente com o povo de Israel para derrotar aqueles 5 reis. Isso é bom para Josué, porque Josué de todo jeito tinha que ir atrás dessas nações. Josué tinha que derrotar esse povo. Só que esse povo, Josué, em vez de ir, eles vieram a Josué. Então Josué começou uma guerra travada de um dia inteiro. E a Bíblia fala que a guerra se estendeu tanto, que nós ouvimos tanto essa história, que eu vou falar para vocês agora. Foi nesse episódio que Josué orou ao Senhor, e a Bíblia fala que o sol parou e a lua parou do outro lado. E o dia não escureceu e nem a lua chegou até que a guerra se acabasse. Foi o maior dia da história, porque o sol teve parado até acabar aquela guerra. Decorrendo o momento da guerra, aquele povo viu que estava perecendo, que estava perdendo para o povo de Deus, eles começaram a fugir. Deus, então, quando vê que o povo começa a fugir, eles mandam granito e acaba com todo o inimigo de Josué. E os reis,
que foram se esconder nas cavernas, correndo da chuva de granizo, foram mortos a fio da espada por Josué e os seus homens. Passado tudo isso, a Bíblia fala que eles enfrentaram 31 reis que estavam naquela terra e derrotaram todos os 31 reis que estavam ali, tomando posse da terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, queria fazer a sua descendência herdar aquela terra. Terra esta prometida a Moisés e ao povo que saiu do Egito, mas que não puseram ou não puderam conquistar por causa da desobediência. Então Josué consegue conquistar. Quando Josué estava repartindo a terra, Caleb, um dos 12 espias que estavam ali no meio do povo, que vivia no meio do povo, chegou até Josué e falou: Josué, lembra da promessa feita por Moisés, que me daria por herança uma terra de Hebron, que está ali na montanha? Pois bem, hoje eu tenho 85 anos de idade. Naquela época eu só tinha 40, eu era um jovem. Mas hoje, com 85 anos, eu sinto um vigor de um homem de 40 e eu e meus filhos vamos conquistar a terra. Não peço para você a herança de mão beijada, mas me dê só a permissão de ir lá guerrear com o povo que ali está e tomar a terra que faz parte da minha herança, prometida por Moisés, diante de todo o povo de Israel. Josué deixa e então Caleb, com 85 anos de idade, parte para a guerra e conquista a sua herança. Agora, para poder resumir, o livro de Josué, depois que Caleb consegue invadir, que Caleb consegue conquistar aquilo que era dele, o povo de Israel já havia recebido a sua herança, a sua herdade, e todo o povo estava em paz, porque Deus havia dado a terra prometida, jurada a Moisés, lá atrás, há mais de 40 anos, estavam todos em paz. Então, vamos ler o último versículo, que é o versículo 24, ou o capítulo 24, o versículo apenas 15, que diz: esse versículo, ele é tão importante que ele fala a respeito do temor do povo de Israel. Depois que Josué, ele pega e recolhe todo mundo e chama todo mundo até a sua habitação para poder falar a respeito do mandamento que Deus havia dado a ele, a Moisés e a todo o povo, Josué fala simplesmente o seguinte: aqui, depois de um discurso, ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo é um versículo tão bonito e todos nós o conhecemos bem. Só que nós ficamos pensando, um povo que foi livrado de tantos males que veio até eles. Um povo que conseguiu herdar a terra prometida que Deus havia prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por que talvez eles não serviriam ao Senhor? Bem, é simples. Quando Josué invade a terra, em busca da terra prometida, e começa a derrotar aqueles reis que ali estavam, muitas pessoas não morreram. Muitas pessoas que estavam habitando ali deixaram para trás, ficaram vivos, fugiram, depois voltaram de novo, voltaram como escravos, começaram a servir o povo de Israel. E então o que é que acontece? Aqueles povos que não morreram, que, por exemplo, os gileaditas, a qual havia feito aliança, eles não serviam ao Senhor, eles tinham os vossos deuses, pessoas a quem ele servia, e então o povo de Israel, o povo de Deus que estava ali, também começaram a aprender os costumes errados dos deuses errados, e então Josué chama o povo para um concerto e fala: se vocês quiserem adorar esses deuses, falsos deuses que aí estão, problema é de vocês, só que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué, no capítulo 24, acaba com a morte de Josué. Josué morre com a idade de 110 anos de idade. A mesma idade que José do Egito, filho de Jacó, havia morrido lá atrás no Egito. 110 anos de idade. Os versículos finais aqui, quem vai traduzir ele? Eliadade. Eliezer, que é filho de Arão, ele é o homem que vai narrar os últimos versículos da Bíblia até a sua morte no capítulo 33, dos fatos que acontecem com Josué. Bem, o vídeo é só isso, eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo, que será o livro de Juízes. Até mais, fiquem com Deus.